As variedades de planetas existentes no universo é incrivelmente enorme. Apenas em nossa galáxia estima-se que existam trilhões deles. Isso torna o nosso próprio bairro uma verdadeira riqueza astronômica. Mas ainda assim, é um grande desafio encontrar planetas em torno de estrelas parecidas com o Sol e que sejam favoráveis para a existência de vida. A maioria dos exoplanetas encontrados são mundos gasosos como Júpiter e Saturno, o que acabou decepcionando muitos exploradores da vida fora da Terra. Mas talvez isso tenha mudado com a descoberta do Sistema dos Sete Mundos, TRAPPIST-1, e a possível existência de vida alienígena. Este é o sistema conhecido por TRAPPIST-1, que por muito tempo foi alvo de estudos para a busca de planetas parecidos com a Terra, desde sua descoberta entre 2016 a 2017. O objeto central é uma estrela anã vermelha ligeiramente menor que o Sol, com uma temperatura superficial de 2.290 graus Celsius. É uma estrela de porte pequeno, porém seu raio é ligeiramente maior que Júpiter e tem uma massa de cerca de 12% a do Sol. Estima-se que tenha 7,6 bilhões de anos, o que a torna mais antiga que o Sistema Solar. TRAPPIST-1 e seu sistema se localizam a 39 anos-luz da Terra, tornando-o ligeiramente próximo em termos astronômicos. Estrelas anãs vermelhas como TRAPPIST-1 costumam durar por até 5 trilhões de anos, e no final de suas vidas, elas saem da sequência principal e evoluem para uma anã azul, ao contrário de estrelas mais massivas, que se tornam gigantes vermelhas. TRAPPIST-1 é conhecido como o Sistema dos Sete Mundos, já que a estrela possui 7 planetas rochosos em sua órbita, diferente do Sistema Solar que possui apenas 4 planetas rochosos. 3 dos planetas do sistema TRAPPIST estão localizados dentro da zona habitável, o que torna as condições nesses planetas favoráveis para a existência de água líquida. E a água é a chave para a vida como a conhecemos. Os 7 mundos foram nomeados em ordem alfabética a partir da estrela, começando por B até H. Mas uma coisa interessante é que todos eles ficam bem perto da estrela, muito mais perto do que Mercúrio está do Sol. O planeta mais distante está a apenas 10 milhões de quilômetros da estrela. No passado, os exoplanetas do sistema TRAPPIST-1 estavam sujeitos a condições muito mais severas porque sua estrela-mãe costumava ser muito mais quente. Durante aquelas centenas de milhões de anos escaldantes, qualquer água que pudesse ter ficado presa nas rochas desses planetas teria evaporado e se dissipado no espaço. Isso arruinaria as chances dos planetas do sistema desenvolverem a vida como a conhecemos. Mas, novos estudos baseados em uma nova técnica de modelagem da evolução das atmosferas planetárias sugere que nem tudo pode ser perdido para a vida nos exoplanetas do sistema TRAPPIST-1. O planeta mais próximo da estrela é chamado de TRAPPIST-1b, e possivelmente é um planeta rochoso como a Terra. Ele foi descoberto usando o método de trânsito, onde um planeta escurece a luz da sua estrela quando passa em frente a ela. TRAPPIST-1b é um planeta do tamanho da Terra, o que significa que o seu raio e a massa são semelhantes aos da Terra. No entanto, esse planeta se identifica mais com Vênus do que a Terra, com uma temperatura superficial de 126 graus Celsius. Isso pode até lhe dar a capacidade de reter uma atmosfera espessa, porém muito quente para a vida como a conhecemos, ou a água líquida. Por estar tão próximo de sua estrela-mãe, um ano no planeta é relativamente curto, com uma duração de 1 dia e meio, enquanto na Terra são 365 dias.
É provável que o planeta possa ter perdido seus oceanos durante a sua formação e comprometendo a sua habitabilidade. O segundo planeta a partir da estrela é chamado de TRAPPIST-1c, e antes pensava-se que também se encontrava na categoria de planetas parecidos com Vênus, o que significa que suas condições poderiam ser muito extremas para a existência de vida como conhecemos. No entanto, algumas pesquisas revelam que a temperatura é bem menor do que o esperado, estimada em apenas 60 graus Celsius. Cientistas acreditam que sua atmosfera não é tão espessa como a do primeiro planeta do sistema. Por isso, ele não conseguiria manter um forte efeito estufa, que aumentaria sua temperatura. Com cerca de 1,3 vezes a massa da Terra e um raio da Terra, o que o torna apenas um pouco maior. Algumas observações feitas com James Webb nesse ano de 2023 revelaram que TRAPPIST-1c tem uma atmosfera fina com pouco dióxido de carbono. Bom, essas observações podem nos ajudar a descobrir se planetas terrestres como esse podem ser habitáveis, e também como as atmosferas de planetas rochosos que orbitam uma estrela podem sobreviver a ventos estelares intensos e à radiação ultravioleta. Estima-se que TRAPPIST-1c orbite a sua estrela a cada 58 horas. Então, um ano aqui dura um pouco mais de 2 dias. O terceiro planeta a partir da estrela é chamado de TRAPPIST-1d e foi descoberto com o mesmo método de trânsito usado na descoberta de todos os planetas do sistema. Esse planeta é o menos massivo dos 7 mundos, com apenas 30% da massa da Terra. Pesquisas mostram que ele possui uma composição principalmente rochosa, mas com um porém. Cerca de 5% de sua superfície é feita de materiais voláteis, como água e gelo. A temperatura do planeta possivelmente é de apenas 9 graus Celsius, mas é apenas uma estimativa, pois alguns dados sugerem temperaturas um pouco maiores. Como o TRAPPIST-1d tem aproximadamente 30% da massa da Terra, ele, como Vênus e Marte, pode não ter um campo magnético, o que permitiria que o vento solar da estrela-mãe retirasse os componentes mais voláteis de sua atmosfera, incluindo a água. Esses 3 planetas citados estão localizados bem próximos de sua estrela, o que torna as condições bem inóspitas para a existência de vida. Mas a partir de agora, vamos conhecer os 3 planetas que se encontram na zona habitável da estrela. TRAPPIST-1e é o 4º planeta a partir da estrela, e em termos de densidade e radiação, ele é o planeta mais parecido com o nosso no sistema. TRAPPIST-1e tem um raio de cerca de 0,92 raios terrestres e 0,62 massas terrestres. Assim, é muito provável que seja rochoso. O planeta, porém, se encontra travado em sua estrela, assim como a maioria dos mundos encontrados em torno de anãs vermelhas. Alguns estudos sugerem uma temperatura de equilíbrio de aproximadamente menos 22 graus Celsius em sua superfície. Embora seja congelante, alguns lugares na Terra também possuem temperaturas muito baixas como essa, e ainda assim, a vida existe nessas condições. Caso a vida tenha se desenvolvido por aqui, esses seres seriam capazes de enxergar a luz infravermelha emitida pela estrela anã vermelha, algo que nós não conseguimos ver. Os 2 últimos planetas da zona habitável são chamados de TRAPPIST-1f e TRAPPIST-1g. Ambos são considerados como superterras e possuem tamanhos parecidos com a Terra. O primeiro, designado por F, possui características semelhantes ao planeta anterior, o que o torna semelhante com a nossa Terra. O planeta orbita a sua estrela a cada 9 dias, e seus dias são provavelmente bem curtos.
Sua temperatura de equilíbrio na superfície é estimada em menos 75 graus Celsius. Já a TRAPPIST-1G está um pouco mais distante, e essa distância é grande o suficiente para que o planeta tenha água em forma de gelo em sua superfície. O planeta leva 12 dias para completar uma órbita em torno de sua estrela. Agora, o último, mas não menos importante planeta a partir da estrela, chamado de TRAPPIST-1H. Bom, ele também é um planeta rochoso como a Terra, mas o porém é que as condições para se ter vida não são possíveis por aqui. Ele é o planeta mais afastado da Anã Vermelha, então suas temperaturas são incrivelmente baixas, estimadas em menos 101 graus Celsius. Isso acaba fazendo a água em sua superfície ficar completamente congelada. Camadas grossas de gelo dominam toda a superfície, e não se tem certeza se pode existir um oceano subterrâneo abaixo da crosta gelada. Embora ele esteja bem próximo da estrela, muito mais do que Mercúrio, sua superfície ainda assim é inóspita. Isso acontece pois a Anã Vermelha não emite tanta luminosidade e calor comparada a estrelas maiores como o Sol. Mas a vantagem é que anãs vermelhas duram por trilhões de anos, muito maior do que o tempo de vida do Sol. Então isso quer dizer que a vida terá muitos bilhões de anos para nascer e evoluir em alguns desses mundos. Embora não acreditamos que nenhum desses exoplanetas tenha luas, pois estão muito próximos de sua estrela, se você estivesse na superfície de um desses planetas, veria claramente os outros planetas do sistema, e alguns deles, em certos momentos, pareceria ainda maior do que nossa Lua nos parece. É provável que a maioria, se não todos os exoplanetas, mantenham o mesmo lado da superfície voltado para sua estrela o tempo todo. Esse fenômeno é chamado de bloqueio de maré ou travamento de maré. É por isso que cada um desses exoplanetas nos parece ter um lado na sombra. Ao contrário de nossa Lua, esses lados desses planetas provavelmente nunca veriam o Sol. Bom, o telescópio James Webb nos ajudará a entender melhor cada planeta do sistema TRAPPIST-1. Quem sabe uma hora ou outra possamos encontrar algum sinal de vida entre eles. Não podemos ignorar o fato de que a vida no universo pode ser extremamente diversa e podem nos fazer repensar sobre nossas percepções de vida como a conhecemos. O que implica que nem todos os organismos inteligentes devem seguir o cenário do nosso planeta. Bom, em breve encontraremos alguma coisa por aí. Bom galera, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais informações sobre o cosmos. Muito obrigado por toda a atenção e até a próxima!